Graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Estamos aqui com mais um episódio do Disse Jesus. E o episódio de hoje é uma continuidade, do episódio anterior. Nós estamos a falar sobre o chamado dos apóstolos e a instrução de Jesus para os apóstolos. E no primeiro episódio nós falamos sobre a oração de Jesus, o que Jesus ensina a orar ao Pai, rogando que envie trabalhadores. E aqui hoje nós vamos falar sobre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, versículo 1 a 7, que diz assim: chamando para junto de si os seus discípulos, Jesus deu-lhes poder para expulsarem espíritos maus e curarem toda espécie de doenças e males. São estes os nomes dos 12 apóstolos: primeiro Simão, chamado Pedro, e seu irmão André; Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, do partido dos nacionalistas; e Judas Iscariotes, aquele que atraiçoou Jesus. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções: não se desviem para o caminho dos pagãos, nem entrem em qualquer cidade dos samaritanos. Vão antes ter com as ovelhas perdidas do povo de Israel. Pelo caminho, anunciem que o reino dos céus está a chegar. Amém. Maravilha. Meus queridos irmãos, como nós falamos no capítulo anterior, Jesus roga ao Pai que envie trabalhadores, E ele vai dar a instrução a esses trabalhadores, que são seus apóstolos. Ele no capítulo 9 roga ao Pai mais trabalhadores, e no capítulo 10 o evangelista Mateus apresenta aqui os apóstolos como resposta de Deus para Jesus. Muito interessante, a resposta da oração de Jesus. Em João capítulo 17, quando Jesus está orando ao Pai, fazendo a sua oração sacerdotal, orando pelos discípulos, pelos cristãos, pela igreja, capítulo 17, versículo 4, Jesus vai dizer o seguinte: eu te glorificarei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. A obra pertence a Deus, Ele é o dono da obra. Como Jesus disse anteriormente, Jesus, o dono da seara. Então, ele entrega a Jesus uma obra para ser realizada. A obra que me deste para fazer, disse Jesus. E no versículo 6, no mesmo capítulo, Jesus vai dizer o seguinte: manifestei o teu nome àqueles que me destes do mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Então, Deus como dono da obra, e Ele mesmo também, podemos dizer assim, é o dono, aquele que levanta os ceifeiros para essa obra, aquele que levanta os missionários. Jesus disse: tu os destes a mim. Aleluia. Então, Deus que levanta missionários, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas para fazer a sua obra, que é a vontade de Deus, o dono da obra e também o dono dos ceifeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse no episódio anterior, os homens procuram método, Deus procura homens. Os homens procuram os melhores métodos, Deus unge os homens. Louvado seja o nome do Senhor, Ele capacita os homens. Agora aqui o tema de hoje, especificamente, Jesus disse: vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que as ovelhas perdidas da casa de Israel? Vamos ver isso aqui, Foi uma ordem clara que Jesus deu para os apóstolos: não falem com os pagãos, não vá às casas dos gentios, não vá às aldeias dos gentios, mas às aldeias do povo de Israel. Isso aqui, quando eu meditava sobre isso, me lembrei aqui de algumas passagens. Por exemplo, a mulher cananeia, uma mulher estrangeira, que vai ter com Jesus, pedindo para que ele cure a sua filha. E Jesus vai dar uma resposta muito interessante, que diz assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo que: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorros
comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha que coisa mais interessante, né? Jesus aqui vai falar que veio para os perdidos da casa de Israel, né? Está aqui de acordo com a ordem que ele dá aos apóstolos: vá aos perdidos da casa de Israel, tá? Mas interessante aqui, que no capítulo 9, nós vamos ver que Jesus foi a todas as aldeias, a todas as cidades, a todas as vilas. Ali no capítulo 9 não há uma distinção, e aqui no capítulo 10 parece haver uma distinção, né? Parece que há uma contradição, mas não há. Não há contradição em Jesus e nem na sua palavra. É isso que nós vamos falar agora, tá? Só também para lembrar vocês que Jesus veio para salvar a todo um perdido, mesmo aqueles que não são da casa de Israel. Nós vamos ver o exemplo em Lucas capítulo 17, tá? Na cura dos 10 leprosos, assim, versículo 16 a 18, vai dizer o seguinte: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Aleluia. Então Jesus cura 10 leprosos, 9 vão embora, não voltam para agradecer. Um volta, e o que voltou era estrangeiro, era samaritano. Então isso aqui vai mostrar que Jesus, é uma das provas que Jesus veio para salvar a todos, não só o povo de Israel. O samaritano era uma gente rejeitada pelos judeus. O samaritano era um povo considerado impuro, né? Uma gentinha. Então Jesus vai curar e vai abençoar, mesmo sabendo que ele era samaritano, tá? Não há contradição. A vontade de Deus, João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para salvar todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê. A salvação é para todos. Todos devem ter a oportunidade de salvação. O próprio Senhor Jesus vai dizer em Mateus 28, né? A grande comissão, a grande ordem de Jesus para os seus apóstolos: vão e façam discípulos de todas as nações. Portanto, irmãos, Jesus não veio só para salvar o povo de Israel, só para salvar os judeus. Mas então por que Jesus deu essa ordem aos apóstolos? Vão somente às cidades do povo de Israel. Vejam bem, esta, é importante que se diga, esta é a única vez que Jesus vai dar essa ordem para os apóstolos. A única vez que Jesus ordena, e somente ao povo de Israel. O que está acontecendo aqui? Jesus está passando uma mensagem para o seu povo, o povo judeu, o povo de Israel. Jesus está passando essa mensagem para eles, que eles, mesmo que eles venham a se tornar depois os maiores opositores, tá? Eles perseguiram os apóstolos, perseguiram os cristãos, o seu próprio povo, os judeus que se convertiam eram perseguidos. Mesmo que eles fossem os maiores opositores, eles tinham, no caso aqui, a oportunidade de salvação. A oportunidade não deveria ser negada a eles, né? Eles eram um povo da promessa de Deus. O próprio Senhor Jesus vai falar com a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. É muito interessante isso, porque na grande comissão de Jesus, ele fala para ir a todas as nações, mas quando ele faz a promessa do Espírito Santo, também ele vai dizer isso, né? Porque nós seríamos testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha a ordem, começa em casa. No caso dos apóstolos que são judeus, eles deveriam começar em casa. A nossa obra, a obra missionária, a obra evangelizadora, começa à nossa volta, começa no lugar que nós estamos, começa na nossa casa, no nosso povo, na nossa família, e depois vai se expandindo, né? Não podemos ir, como alguns querem, né? Ir longe, ir a outros países, mas negam a oportunidade de salvação para aqueles que estão à sua volta, né? Então, isso é o grande erro. Então, Jesus diz para começar em Jerusalém, para começar aonde você está, começar no meio do seu povo, começar no meio da sua família, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, tá? Então, a oportunidade não poderia ser negada para Israel, mesmo sendo um povo que viria rejeitar a salvação. Amém, meus queridos? E a outra mensagem que Jesus quer dizer aqui para o seu povo, para o povo de Israel,
é que ele os amava. Isso deveria ficar bem claro para o povo de Israel, que ele era o Messias esperado por Israel. Ele era o enviado de Deus, o Filho de Deus, e que ele os amava. Então, que Israel não dissesse jamais que não tiveram a oportunidade. Por isso, a primeira ordem de Jesus é: vá ao povo, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mesmo que eles rejeitassem Jesus, Jesus está dizendo: vocês são as ovelhas, as minhas ovelhas. Mesmo que eles rejeitassem, mesmo que eles estivessem perdidos, Jesus os chamava de ovelhas e os amava e ia buscá-los, como no caso das 100 ovelhas, em que ele vai guardar 99 no aprisco e vai buscar aquela que se perdeu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bom, vamos ler Romanos capítulo 15, versículo 8, 9, que diz o seguinte: pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Então Paulo apresenta Cristo como ministro da circuncisão aos judeus para alcançar os não-judeus. Esta é a palavra do Senhor, por meio do povo judeu, por meio de Israel, para através deles alcançarem as demais nações. Israel foi escolhido há muito tempo atrás para ser o povo que era luz para as nações. Através deste povo, Deus iria salvar as outras nações. Romanos 1:16, Paulo vai dizer o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Começa em Jerusalém, mas não é só para Jerusalém. Começa em Israel, mas não é só para Israel. É através de a salvação, é através de Jesus para todas as nações. Começou com você, mas quer alcançar a sua família, quer alcançar os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, todos aqueles que estão à sua volta. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, a mensagem é essa, né? A salvação não é para um povo específico, a salvação é para todos. Não podemos negar a salvação, a oportunidade de salvação a ninguém. Que isso fique claro, né? Os próprios apóstolos, mais tarde, alguns deles vão ter dificuldades, como Pedro, por exemplo, de pregar aos gentios. Em Atos capítulo 10, nós vamos ver que o anjo do Senhor, né, o próprio Senhor vai falar com Pedro em sonhos ou numa visão, aquela visão dos animais impuros, e o Senhor vai mandar que ele coma, né? Ele vai dizer: de forma nenhuma. Então, através desta visão, né, Pedro vai dizer o seguinte: eu nunca comi, jamais vou comer uma coisa impura. E aí, através dessa visão, Deus vai falar com ele: não chame impuro aqueles que o Senhor santificou. Ou seja, Pedro não deveria fazer acepção de pessoas. É isso que Deus vai dizer para ele: vá com aqueles homens que vêm aí procurar você. Você vai à casa de Cornélio. Cornélio era um gentio, mas Pedro deveria ir lá e pregar para ele. Então Deus está mostrando, o Senhor já havia falado, e Deus agora está mostrando para Pedro que não deveriam fazer acepção de pessoas. A salvação não é unicamente para um povo. Embora a ordem fosse começar em Jerusalém, começar com o povo de Israel, a salvação não deveria ser somente para eles. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a mensagem deste episódio, tá, de hoje, e nós vamos terminar com as instruções para os apóstolos no episódio seguinte, o episódio número 3. Vamos orar nessa hora para nós encerrarmos, tá? Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor mais uma vez pela vida dos teus filhos, teus servos, ó Pai querido, aqueles que se disponibilizam em pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ensine, ó Pai querido, a Deus querido, levar a salvação a todas as pessoas, sem julgá-las, sem condená-las, sem fazer acepção de pessoas, simplesmente amando os pecadores, amando os perdidos e trazendo-os para o Senhor, através do Evangelho da salvação, através do arrependimento e da fé em Cristo Jesus e de sua obra na cruz.
Jesus. Por isso, Pai querido, eu oro, Deus querido, por cada obreiro, cada irmão, cada irmã, cada ceifeiro, cada homem e mulher que o Senhor tem levantado para fazer a tua obra, tem enviado às aldeias, às cidades, às nações, que o Senhor os abençoe, que o Espírito do Senhor esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Muito obrigado, meus queridos, que Deus os abençoe e até o próximo episódio, em nome de Jesus.